O Notícias de Coimbra está no Parque Verde, em Condeixa, e estamos com a nova presidente da Câmara Municipal, Liliana Pimentel. Esta mulher que faz história neste concelho é a primeira mulher a ser eleita presidente desta autarquia, algo que não acontecia, mas também é a primeira mulher a retirar do poder o Partido Socialista que tomou conta desta autarquia desde 1976. Fez-se história nesse dia 12 de outubro, aqui em Condeixa, Liliana. Sim, é verdade. Bom dia a todos, bom dia Susana. Obrigada por esta entrevista e por este momento. Sim, fez história em Condeixa e acho que isso é um facto que todos nós reconhecemos. E fazemos história por dois factos verdadeiramente concretos. Primeiro, há um movimento cívico, um movimento independente, que vence a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e 3 juntas de freguesia do nosso concelho, e portanto consegue obter mais de 4.200 votos para a Câmara Municipal, como nunca antes aconteceu em Condeixa, portanto nunca antes em Condeixa, nestes 50 anos do poder autárquico em Portugal, nunca antes tinha existido um movimento independente para todos os órgãos autárquicos, portanto já tinha existido um movimento independente para algumas freguesias, mas para todos os órgãos autárquicos nunca tinha acontecido em Condeixa e portanto isso aconteceu. E por outro lado, o segundo facto histórico é que eu, pela vontade dos condeixenses, acabo de ser eleita como a primeira mulher presidente da Câmara de Condeixa e isso é um facto que devemos estar bastante agradados com toda a situação. Uma grande responsabilidade, mas antes de criar este movimento, porque eu penso que é a última entre os candidatos, os vários candidatos que se apresentam aqui às eleições autárquicas, a Liliana acaba por entrar na corrida um pouco tarde. Sim, em verdade, eu sou, não digo o A último, porque última, depois também houve o exato, CDS, a CDU também se apresentou e mais penso que o tarde, Chega e o também. Chega também mais tarde, portanto, o primeiro efetivamente a apresentar o candidato foi efetivamente o PSD, portanto, o Avelino Santos foi o primeiro que se apresentou. Depois nós estávamos, o PS ainda andava com problemas internos, do qual ainda fazia parte, como sabem, e portanto, só depois da decisão final da distrital e da nacional, com a devida designação do candidato António Figueiredo pelo Partido Socialista à Câmara Municipal de Condeixa, é que decidimos, portanto, apresentar o movimento independente e apresentámos-nos pela primeira vez em abril. Em abril de 2025 é quando apresentamos efetivamente já a nossa primeira imagem do movimento, o nosso símbolo, o nosso slogan, o nosso lettering, portanto, o nosso branding, como se costuma dizer na área de publicidade e marketing, e portanto é aí que nasce efetivamente o primeiro passo para o movimento independente de Condeixa Novos Caminhos. Antes de apresentar essa candidatura como independente em abril, hum, com certeza que ouviu muito os condeixenses. Sentia que os condeixenses estavam com este Partido Socialista ou queriam essa mudança? Olha, eu sempre senti verdadeiramente é que uma boa parte dos condeixenses estava comigo. E isso E notou-se, aconteceu e notou-se. e isso aconteceu já em 2021. Portanto, quando eu em 2021 não faço parte dos órgãos autárquicos por decisão própria, porque por questões que agora não vale a pena voltarmos a falar, mas não concordei com a questão da organização das listas e outras questões internas, mas que muito sinceramente neste momento já não faz sentido. Eu já nessa altura, em 2021, eu tive um forte apoio dos condeixenses, independentemente até da sua ideologia política. E já nessa altura, muitos até queriam, nessa altura, mesmo em 2021, que eu avançasse, com tão pouco tempo que faltava para entregar listas no tribunal, porque foi em julho de 2021 que tudo isso aconteceu, que eu já nessa altura avançasse para um movimento independente. E até vos devo dizer que tive forças políticas que nessa altura me telefonaram no sentido de que retiravam as suas candidaturas se eu avançasse com o movimento independente e que eles apoiariam-me nesse sentido. E foi coisa que eu nunca aceitei logo. Nessa altura era ponto assente, eu estaria fora, eu queria terminar o mandato, para o qual tinha sido eleita 2017-2021 e iria à minha vida,
à exclusividade da Faculdade de Economia e depois o tempo diria o que é que eu teria, o que é que eu iria decidir de frente. Portanto, já nessa altura, em 2021, o que eu sinto é que já tive muito apoio, foi dos condescenses a darem-me apoio nessa altura. E depois, durante esses 4 anos, até à formalização do movimento independente, tive várias pessoas e vários condescenses que gostariam já que eu apresentasse o movimento independente. Portanto, mas eu era militante do Partido Socialista, achava que também merecia, o partido necessitava de mim, e também se eu fui conhecida na Câmara Municipal e no próprio Conselho, também eu devo ao Partido Socialista, porque fui vereadora, vice-presidente, deputada municipal pelo Partido Socialista, é um facto, e portanto também foi felizmente por isso que eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho, a forma de trabalhar, e que também passei a ser conhecida no partido e no Conselho. E também sentia que havia aqui uma obrigação de me dar ao próprio partido e que teria todas as condições para o empoderar, porque eu sentia que o Partido Socialista nos últimos anos também estava a passar por uma fase menos boa e sentia que havia uma falha na liderança e gostaria também de dar esse meu contributo. E foi o que eu fiz. Juntamente com outros militantes do Partido Socialista, tentámos efetivamente dar de nós a quem também deu de nós, a nós. E ganhámos, e ganhámos a Conselhia Política e eu fui eleita Presidente da Conselhia Política. Por essa resposta, tenho 2 perguntas a fazer. A primeira é, de acordo com as suas palavras, continua a acreditar na ideologia do Partido Socialista, mas vai como independente, porquê? A questão não está em causa a questão da ideologia política. A questão, esse é um facto, portanto, eu sou, portanto, todos nós temos sempre uma maior tendência, nunca escondi. Não sou um Partido Socialista muito de esquerda, sou mais de centro, sem dúvida nenhuma, e sempre o disse, e toda a gente conhece bem essa minha questão. Portanto, eu sou, no sentido, eu situo-me na ideologia de socialismo de centro-esquerda, é efetivamente aí onde eu me centro, mas no âmbito da nossa vida nacional, como é lógico. Agora, para Condeixa e para as eleições autárquicas, o que está em causa, e é isso que as pessoas também sei que é por isso que votam, é as pessoas. Era isso mesmo que eu lhe ia perguntar. Cada vez mais as autárquicas não vão tanto, apesar de até agora estávamos num conselho socialista que apenas ligava ao símbolo socialista, votava mesmo apenas pelo símbolo. E eu acho que há uns anos a esta parte as pessoas, não só aqui neste conselho, mas em todos, eu acho que as autárquicas as pessoas começaram a votar mais pela pessoa, pela cara que representa, quer seja partido A, quer seja partido B, quer seja independente. Eu acho que interessa é a pessoa que está na eleição. Eu confesso que nessa questão eu nunca tive dúvidas. Eu nunca tive dúvidas. Muitas vezes as pessoas diziam: o Partido Socialista é sempre vencedor. Eu nunca achei que o Partido Socialista fosse sempre vencedor. Mesmo só pelo facto de eu estar agora como movimento independente. Eu nunca achei que o Partido Socialista podia ser mesmo vencedor. Eu hoje acho que foi até o melhor que aconteceu. Porque eu não tenho qualquer dúvida que, quer numa organização, isto acontece assim, na organização, na gestão, e eu sou da área da gestão, sei bem do que faço, do que falo, até porque a própria literatura científica internacional e nacional fala disto. Numa instituição, numa organização, numa empresa, numa associação, numa cidade, numa vida, numa vila, num governo, inclusive cada vez mais até a nível nacional, o que importa é realmente as pessoas e a qualidade das pessoas. As forças políticas não têm já tanto o valor que tinham há uns anos atrás. E isto é muito importante, esta mensagem, e isto está provado. Portanto, percebe-se perfeitamente que há uns anos a esta parte, que são vários os movimentos independentes que têm surgido de norte a sul do país, e eles têm sido vencedores. Sempre que há um movimento independente, se não é vencedor, fica sempre na segunda ou na terceira força política mais votada. Portanto, isto quer dizer muito e quer dizer bastante. E até um alerta para as diferentes forças partidárias. E não estou a falar só do PS, estou a falar do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda, da CDU, seja do que for. É preciso que os próprios partidos olhem para dentro, analisem verdadeiramente a questão das pessoas, do mérito, da competência e do trabalho. Porque os partidos são feitos de pessoas, não é só da sua ideologia, mas das próprias pessoas e de quem possa realmente transmitir mais essa confiança, essa credibilidade e colocar em prática efetivamente essas políticas.
Então, numas questões autárquicas, sem dúvida que são as pessoas que contam e é a força. Quando decido efetivamente avançar, eu, juntamente com um conjunto de pessoas, porque tenho um amplo apoio nesse sentido, não tive qualquer dúvida entre escolher a força política ou o bem e o futuro de Condeixa e aquilo que seria o bem maior, que era a comunidade, a própria vila, as suas freguesias, não há dúvida que é um movimento independente, é um movimento de cidadãos para cidadãos que está claramente acima de qualquer força política e sabia efetivamente que esse era o caminho certo que devíamos seguir. Estamos aqui, atrevo-me a dizer, no pulmão desta vila de Condeixa, aqui no Parque Verde, aqui em Condeixa. Eu penso que há pelo menos projetos na área do ambiente, que talvez passem um pouco por este sítio onde nos encontramos. São 4 anos que irá governar. Neste primeiro ano, quais são as suas prioridades? Obrigada também por esta oportunidade de poder dizer isto, mas deixe-me só dizer uma coisa, Susana. Ainda falando desta questão dos movimentos independentes, que eu quero que deixe ficar bem claro. Eu hoje, passado este tempo todo, ou mesmo pouco tempo depois de ter decidido, conjuntamente com a equipa que tenho e com todos os que me acompanharam, eu devo dizer que foi a melhor oportunidade que aconteceu para a Condeixa, foi a constituição do movimento independente. Eu tive uma riqueza de pessoas, e tenho, nos diferentes equipas que foram construídas, que eu dificilmente conseguiria isso pelo Partido Socialista ou por qualquer outra força partidária que esteve a concurso. Portanto, o que é importante efetivamente é as pessoas e a qualidade das pessoas, o conjunto de cidadãos condeixenses que integraram as nossas diferentes equipas, eram pessoas anónimas, pessoas que nem nunca tinham participado em qualquer ato eleitoral ou em listas a qualquer órgão autárquico, que estiveram presentes de uma qualidade imensa, de uma entrega fantástica e posso lhe dizer que foi das campanhas mais bonitas. Foi das coisas mais ricas que eu já vivi nos últimos tempos, o trabalho imenso que todos dedicaram, o ambiente salutar de interajuda e solidariedade que se viveu e a boa energia e que todos sentiram isso. Oh, Daí Liliana, os mas vou ter resultados. que lhe fazer uma pergunta antes de falar Das dos projetos. Eu mudanças. peço imensa desculpa, mas notámos ao longo da campanha, não sei se teve medo disso, que muitos condeixenses, principalmente pessoas já com alguma idade, que confundiam o nome ou melhor, associavam o nome da Liliana Pimentel ao Partido Sim, é Socialista. verdade. Há uma visita, há uma arruada, precisamente do Partido Socialista, onde perguntam em quem vai votar e a resposta de uma cidadã, de uma condeixense, é eu vou votar no PS, como sempre faço, eu vou votar na minha Liliana. É essa a resposta. Sentiu que as pessoas, que apesar dessa campanha que diz que fez, as pessoas associavam o seu nome ao Partido Socialista, sentiu que poderia ter perdido votos porque as pessoas ainda a ligavam ao Partido Socialista? Eu não sei se perdi votos nesse sentido, provavelmente até perdi, mas isso é verdade. É Isso é um verdade, facto. é um facto. É um facto e nós sentimos isso mesmo no porta a porta, quando as pessoas me diziam, ou outros amigos que me diziam, eu vou querer a Liliana Pimentel e desta vez, olha, eu nem gosto tanto do Partido Socialista, mas como eu quero a Liliana, eu vou votar no Partido Socialista. Isto aconteceu. E Mas a acontecia Liliana esta tinha que situação. explicar. Eu e as minhas equipas, portanto, todas as equipas que andaram na rua, foi um trabalho e mesmo um símbolo novo. Vamos lá ver, nós partimos do zero ao menos zero. Do zero ao Porque, menos zero e menos zero. já Um tarde. símbolo novo, dar a conhecer um símbolo novo. As pessoas nem sabiam muito bem o que era isto de movimento independente, muitas pessoas não conheciam e pronto, e não percebiam esta situação. Mesmo, e não era só com as pessoas mais velhas, eu cheguei a ter isto até com gente jovem. Com pessoas jovens, é natural. Vamos lá ver, foram 16 anos em que eu fui autarca pelo Partido Socialista. É normal que a minha cara e o meu rosto, e de alguns até que me acompanharam nas equipas, estavam ligadas ao Partido Socialista. Portanto, era natural que isto acontecesse. Este foi, efetivamente, entre outros, o maior trabalho que tivemos que ter de explicar às pessoas, ajudar Foi o a maior compreender. desafio? Foi um dos maiores Foi um desafios. dos maiores Esse era o desafios maior dizer desafio nesse sentido. a Liliana não é Sim, candidata do foi Partido foi Socialista. um trabalho que só foi possível com Mas o porta a porta e com a proximidade que fomos tendo com as pessoas. E isso agradecer muito a todas as equipas que andaram na rua, o passar a palavra foi fundamental. Se eu vim a perder mais votos com isso, acredito que provavelmente houve um ou outro que foi perdido nesse sentido. Mas pronto, é o que é normal, Mas estas os coisas resultados assim, são os resultados evidentes. são evidentes e são claros. Acho que aqui as pessoas optaram, queriam uma mudança, isso era claro, queriam uma mudança.
criam uma energia nova, criam um ar novo. Eu sei que as pessoas também me criam, apostavam muito em mim e nas nossas equipas, nas equipas que estavam, portanto, a candidatar-se pela sua competência, pela sua proximidade, pela forma de estar. E foi bom também toda esta mudança e eu sei que os condescendentes não se vão arrepender. E vamos agora. Vamos agora falar Primeiro, do programa. exatamente. Programa para. Quais são as prioridades para este primeiro ano de mandato? Pronto, o nosso programa eleitoral, que como também tivemos a oportunidade de o divulgar, quer no nosso site e que ainda está disponível, quer no Porta a Porta, ele está dividido em 4 eixos fundamentais. O primeiro é o da proximidade, e nesta questão da proximidade temos a saúde, temos a educação, temos a habitação, temos a ação social, temos o desporto, portanto a juventude, todas estas questões. Temos o quarto eixo, que é a competitividade e tecnologia, muito ligada à questão da zona industrial, da captação de investimento, da via verde para o investidor, portanto e o terceiro, permita-me ainda terminar, o terceiro tem a ver exatamente com deixa novos caminhos de sustentabilidade, mais relacionadas com o ambiente. Depois o quarto eixo é com deixa novos caminhos de integração com o território e participação cívica, portanto que tem a ver com a cultura, com a participação cívica, com a comunidade, com a proximidade que temos nestas plataformas. Nós, nesta questão dos nossos eixos, portanto, há muitos programas que vão ter que ser feitos a curto prazo e isso estão bem delineados. Há outros que serão a médio e longo prazo e outros que vão ser concretizados ou pelo menos alavancados para um segundo mandato, porque não conseguimos. Aliás, no programa autárquico eu digo claramente, este é um compromisso para a Condeixa para pelo menos para uma década. Portanto, a equipa está comprometida com a Condeixa para 3 mandatos, diria assim. Sente que há muito para fazer? Há muito para fazer. Sente que Condeixa estagnou? Está estagnado? Eu sinto que Condeixa estava a correr esse risco da estagnação total. Condeixa, eu não acho que eu acho que Condeixa efetivamente é um local maravilhoso. Tem uma proximidade geográfica fundamental. Foram feitas obras fundamentais, estruturantes, nos mandatos do engenheiro Jorge Bento, especialmente, e acho que os últimos 12 anos autárquicos foram-se perdendo nas obras estruturantes. E estamos numa fase em que é preciso essas obras estruturantes, porque aumentámos o número de população, e isso é verdade, e portanto se aumentámos foi porque temos qualidade de vida e essa qualidade de vida não se pode perder. Portanto têm que ser criadas as estruturas de base e avançar outra vez para a rota dos grandes investimentos, que foi algo que deixou de ser feito, e portanto é nessa fase que nós nos vamos efetivamente focar, e isso tem que acompanhar este crescimento demográfico, porque o que nós precisamos é de continuar a dar, a aumentar esta qualidade de vida dos condescenses, porque só desta forma é que nós podemos continuar a atrair população, investimento, novos postos de trabalho e fazer com que os nossos jovens se fixem em Condeixa e que possam permanecer aqui com as suas famílias. Daí a necessidade dos grandes investimentos estruturantes. Falo no que diz respeito às questões simples, mas do dia a dia, que são fundamentais, que têm a ver com portanto, a requalificação de todo o abastecimento de água. Portanto, mesmo no centro urbano, há situações preocupantes, porque as tubagens portanto, não aguentam já o nível da pressão demográfica que se está a sentir. Falo de terminar todo o plano relativamente ao saneamento básico, né, em aldeias e outras situações aqui mesmo no centro urbano, e essa questão é importante. E aqui nós vamos conseguir isto com uma boa parceria também com os municípios, nomeadamente com Coimbra, e porque vamos precisar da intermunicipal, portanto da empresa intermunicipal das águas, portanto é algo que vai ter que acontecer com rapidez e com brevidade para esse sentido, porque só assim é que também conseguimos os financiamentos. Precisamos de criar estruturas importantíssimas, portanto, como por exemplo um pavilhão multiusos, porque o nosso pavilhão municipal está caótico, portanto nós percebemos que a população, a prática desportiva é fundamental. E aumentou o número de jovens a praticar o desporto a partir do momento que temos um aumento de população, é mais do que certo que a população queira exatamente essa prática desportiva e procure estas situações. Portanto, nós temos que ter, efetivamente, este pavilhão multiusos para a área desportiva e outros eventos culturais. Portanto, é preciso avançar para essa questão. As nossas escolas, portanto, nós vamos ter que... Os berçários é uma situação caótica, mas é um problema a nível nacional ou das grandes cidades. Portanto, hoje a população jovem ou o casal jovem tem uma dificuldade enorme em conseguir um lugar numa creche, num berçário,
a resposta que temos em Condeixa é claramente insuficiente e as próprias instituições que dão essa resposta são eles próprios também a pedir ajuda porque têm listas enormes. Aqui tem que haver políticas nesse sentido e acredito que vão existir em breve, até porque só a política é aumentar a demografia, o crescimento populacional, os nascimentos, temos que dar condições a isso tudo. As próprias escolas precisam efetivamente de ter ainda melhores infraestruturas dos seus recreios. Principalmente a Fernando Namor. A Fernanda Moura tem que fazer obras, portanto, e agora ficou pendente, vamos ver o que é que vai acontecer, porque acho que não ficou deserto, não tenho a certeza, ficou deserto o concurso, temos que usar com muita rapidez, estes vão ser os nossos principais objetivos, é verificar já porque não podemos perder as verbas do PRR, nem do que já foi candidatado ou do que já foi aprovado, e procurar já, de uma forma muito rápida, esses financiamentos a novas infraestruturas de maior. E depois a qualidade do que diz, a acessibilidade, a mobilidade, à parte da circulação suave, das ciclovias, do pedonal, de uma inclusão, portanto, é não só para a pessoa com necessidades de mobilidade, portanto, em termos de cadeira de rodas, mas para um jovem que tem, para uma criança, para uma mãe ou um pai jovem que tem uma cadeirinha de bebê e que queira, portanto, avançar. E para isso este espaço, daqui também este espaço, porque nós precisamos de espaços verdes, precisamos de uma Condeixa mais verde, mais sustentável em termos ambientais, cuidar dos nossos espaços públicos, do espaço público. Hoje o espaço público é fundamental. A população procura o espaço público dá muito votos também nesse sentido autárquico, porque as pessoas precisam dessa qualidade de vida. E há um projeto extremamente importante que está sinalizado para Condeixa, que é o Corredor Verde. O Corredor Verde está implementado no âmbito das novas políticas europeias da nova Bauhaus, que são projetos de inclusão e beleza, de sustentabilidade, que vai ligar exatamente esta zona do Parque Verde até à Quinta do Barroso, permitindo efetivamente uma situação ciclável e, portanto, criar as condições já tanto desejado pela população, que é juntar esta parte da urbe de Condeixa com a parte da Nova Conímbriga 1, Nova Conímbriga 2 e da Quinta do Barroso e resolver aquela questão da circulação junto do nó da Faia. Está para nascer também a Nova Conímbriga 3. Exato, e portanto nesse sentido, mas temos que nascer e tem que ser construído e criar estas condições à população para que possamos ter efetivamente áreas de lazer ambientalmente sustentáveis, com zonas de descanso, zonas verdes, que vão exatamente também trabalhar para a questão das alterações climáticas que são necessárias e, portanto, isto está previsto. E a partir daí, ramificar para as freguesias. E as próprias freguesias precisam também elas próprias de ter os seus espaços cicláveis, da mobilidade de circulação suave, de ter espaços agradáveis, aprazíveis, de ciclovias, portanto, para as diferentes freguesias. E isto está previsto, é um projeto que terá que ser feito por diferentes eixos, por diferentes fases, mas que está sinalizado e Condeixa tem isso sinalizado e que vamos ter que trabalhar muito, porque também estão previstos nessa questão em termos de financiamentos comunitários para essa questão. E nós estamos perfeitamente atentos a isso, eu estou perfeitamente atenta a isso. Para além disto, nós temos que pensar também na população mais idosa e nós temos que contribuir para que o envelhecimento desta população em Condeixa seja um envelhecimento ativo, saudável, para que as pessoas tenham condições para que permaneçam cada vez mais o seu envelhecimento nos seus próprios domicílios, não só ajudar, portanto, as nossas instituições na questão dos centros de dia, na questão da parte dos lares, mas fazer aquilo que há uma nova geração, que é a questão das aldeias-lar. Ou seja, de que a pessoa idosa possa permanecer também na sua própria casa o mais tempo possível e em maior qualidade. Para isto há planos do ordenamento do território sinalizados também para Condeixa, que permite efetivamente dotar as instituições, e aqui com o apoio forte da Câmara Municipal, para poder criar essas condições de nível às pessoas idosas. Portanto, falei das crianças, falei dos jovens, falei da questão do desporto para todas as gerações, da cultura. É um gosto, tenho uma ideia muito própria relativamente ao Centro Cultural de Condeixa. Nós temos que ajudar os bombeiros voluntários de Condeixa à construção do seu novo quartel. Que já está prometido há décadas, não é? É sempre uma promessa eleitoral, mas depois acaba por nunca se cumprir. É fundamental que seja feito para que também o atual espaço que é do quartel dos bombeiros voluntários possa ser transformado num centro cultural de Condeixa, porque está ali no coração da urbe de Condeixa, junto do parque subterrâneo e, portanto, é o local ideal para ser um centro cultural, um centro de artes e espetáculos para esse fim.
E depois pensar na mobilidade com Coimbra, e eu ontem já falei com a minha colega, a professora Ana Abrunhosa, e amiga, agora eleita Presidente da Câmara de Coimbra, já tratámos, já falávamos antes, já éramos colegas, nomeadamente do Metrobus, portanto, para trazer para Condeixa, isso é outro eixo fundamental, e não tivemos a falar sobre esta questão. E depois a zona industrial que precisa também de estar ligada a criar as melhores condições de ligação, portanto, para de acessibilidades para as diferentes vias regionais e pensar numa nova zona industrial. A nossa zona industrial ligeira já está também na sua lotação máxima, temos que adquirir Mas os já novos lotes. já há um novo ponto? Já está, inclusive, bem sinalizado no PDM, que é a zona do Sangardão. E, portanto, essa zona já está assim localizada e temos que fazer todo o investimento para essa questão, para começarmos já a trabalhar. Portanto, há muitos projetos estratégicos. Para isso, também é preciso reestruturar alguns serviços da Câmara Municipal. E a primeira ação que vou ter será a reunião com os trabalhadores da Câmara Municipal, porque é preciso efetivamente juntá-los nesse sentido, porque eles são parte integrante destas decisões políticas. Nós temos muito bons funcionários, temos uma qualidade de recursos humanos muito importante e que é preciso motivá-los e fazê-los parte integrante das decisões políticas, e da minha parte eles sabem bem, se não sabem também passam a saber que vão ter efetivamente todo esse apoio, e é preciso colocar muitos dos projetos que existem bem feitos rapidamente em ação. E por falar em Câmara Municipal e por falar em funcionários, assim que sabe que vence as eleições, as ruas enchem-se, mas a vossa festa foi feita no átrio da Câmara Municipal. Como é que acontece? Sim, não estava previsto, confesso, mas é com grande emoção que eu recordo essas imagens. Aliás, ainda hoje, quando vejo os vídeos, quando vejo as fotos, eu fico verdadeiramente emocionada. Por ver tanta população, aquela moldura humana. Portanto, quando eu chego à sede, o ponto de encontro era a nossa sede, que se situava, portanto, no entroncamento entre a Rua Dona Essa Sotomayor e a Rua Fernanda Mora, e, portanto, quando chego à sede, já com os resultados apurados, uma imensidão de gente, uma coisa brutal, e depois é a própria população a gritar o meu nome, que também me emocionou bastante, e que subimos a pé, portanto, toda a Avenida Dona Elsa Sotomayor até ao exterior da Câmara Municipal. E o objetivo era ficar, portanto, era ir o discurso da noite, ser feito na escadaria exterior do Paço do Município para a população que estaria, portanto, no Largo Artur Barreto, em frente à Câmara Municipal. Mas foram os próprios funcionários que estavam dentro da Câmara, os funcionários que naquele momento estavam a organizar as mesas de voto e, portanto, a questão da coordenação de todo o ato eleitoral, que me vieram chamar e que pediram mesmo que eu entrasse no átrio e que a Câmara está aberta para vocês, e a própria população que estava no largo é que disse entre. E, portanto... eu estou aqui porque estava a apetecer fazer-lhe uma provocação, mas não vou fazer essa provocação, era lhe perguntar ou dizer que até pensei que tivesse sido outra pessoa a abrir-lhe a porta da Câmara Municipal, mas não vou fazer esta provocação, se poderia ser o atual Presidente da Câmara, que está a findar, a abrir-lhe a porta. É aí que entra a primeira mulher, a primeira Presidente da Câmara Municipal de Condeixa. O que é que sentiu quando as portas se abrem e invade, literalmente fica completamente aquele átrio cheio de pessoas? O que é que sente? Eu tenho a verdadeira noção quando subo as escadas e depois vejo que as pessoas nunca mais param de entrar e entram e já entram pelo trovão das escadas, e eu lembro de estar e falar com os colegas que estavam junto de mim. Eu disse, eu já comemorei muitas vitórias neste átrio, mas eu nunca vi uma moldura destas. Uma moldura humana como e todos que estavam comigo concordaram. Mas a comemorar como Presidente de Câmara. Sim, a comemorar como Presidente de Câmara foi a primeira vez, como é lógico. Exatamente. Não, o que eu sinto, eu estou muito agradecida, a palavra de ordem da noite e de hoje é a gratidão com que Condeixa, o resultado é expressivo, e isso agrada-me bastante. O facto de ser uma margem bastante verdadeiro, como disse, terremoto cívico, porque se mostrou que em Condeixa há uma frente cívica, um movimento cívico muito poderoso. Portanto, a população sabe verdadeiramente o que quer, e há aqui uma capacidade de mobilização da cidadania muito forte. E isto é muito importante e muito respeitador. Portanto, isto aumenta a minha responsabilidade
e muito, no que diz respeito às minhas ações, no sentido de que se eu já tinha responsabilidade quando me apresentei à candidatura, isto só reforça a minha responsabilidade e o meu compromisso firme com a população. Mas aquilo que eu também disse naquela noite foi clara: este movimento é para continuar e eu quero que esta população continue a exigir de mim. Eu preciso que esta população continue a exigir de mim, continue a ter Que uma seja opinião. chata, que Não, bata à porta, que seja, está sempre a tenha porta uma, aberta nem, de. nem digo que seja chata, que tenha análise crítica de vida e que me procure, que me diga efetivamente o que O seu precisa. gabinete estará sempre aberto. Estará sempre aberto, bem como o meu contacto telefónico. Aliás, ele é único, só tenho este, e as pessoas sabem perfeitamente dessa facilidade com que eu tenho de responder, e eu preciso destas pessoas. Elas vão ser os meus olhos, vão ser as minhas mãos e os meus braços e as minhas pernas no dia a dia das freguesias e da vila. E eu preciso que as pessoas continuem a ser críticas do meu trabalho, preciso que as pessoas continuem a ser exigentes com o meu trabalho e com o trabalho das minhas equipas, para que todo o trabalho seja bem feito, e eu quero que as pessoas tenham orgulho do meu trabalho e do trabalho das minhas equipas. E aquilo que eu mais desejo é que daqui a 4 anos eu possa efetivamente estar a mostrar tudo o que foi possível fazer em 4 anos e tudo o que queremos ainda alavancar mais. É um compromisso muito firme, senão não valeria a pena. Não valeria a pena todo este esforço. Eu escolhi o caminho mais difícil. Eu poderia ter escolhido outro mais fácil, ou pelo menos até o conformismo. Poderia continuar na minha carreira académica, que gosto imenso, toda a gente sabe, do gosto que eu tenho pela profissão e até do conforto da minha profissão e da minha posição, mas não, eu escolhi Condeixa, escolhi os condeixenses e escolhi a qualidade de vida para todos os condeixenses. Vai ainda tentar a maioria absoluta, juntar-se, fazer alguma coligação? Por enquanto não acho Não que isso está. seja relevante. Até porque Não, ainda ainda não há estamos dia também ainda para tomada estamos, de posse, ainda sim, não se não, sabe. e acho que esse não é um fato relevante. Também os meus, deixe-me dizer que, não foi o atual presidente da Câmara, ainda o atual ou cessante presidente da Presidente da Câmara Câmara. não me abriu a porta, mas mandou mensagem. Muito bem. Pronto, Era tenho a minha que o provocação, dizer. eu Não, peço imensa mandou. desculpa, mas mandou mensagem. Mas Mandou também poderia abrir mensagem. a Sim, porta. não sei se ele estava, nem sei se ele estava em Condeixa, portanto, mas mandou mensagem nessa noite a dar-me os parabéns e a desejar-me boa sorte para o mandato. Portanto, eu fui vice-presidente do Nuno Moita durante 8 anos e, portanto, ele teve esse cuidado de mandar mensagem. E também devo dizer que nessa noite os meus dois principais opositores políticos, portanto, o António Figueiredo pelo PS e o Avelino Santos pelo PSD, ligaram-me logo no início da noite, quando souberam dos resultados. E ambos, de forma muito cordial, muito simpática, ambos deram-me Há que parabéns haver pela reconhecimento, vitória. porque realmente esta vitória Não, sim, eu acho não. que todos eles foi inequívoco, eles perceberam bem, portanto, o O que mesmo. Condeixa queria. Era, sim, perceberam todos. O próprio candidato à Assembleia Municipal pelo PSD, o Nuno Claro, também me enviou mensagem, também disse que ficou clara toda a situação. Portanto, ambos, e o próprio António Figueiredo, que é o ainda presidente da Assembleia Municipal, terá que ser ele, portanto, a dar posse aos novos órgãos. Ele mostrou-se logo disponível para quando eu e a minha equipa o desejasse, estaria disponível para começar já a tratar todo o processo da tomada de posse. Portanto, há um ambiente salutar, equilibrado, e eu acho que há condições E para até poder. dia, Para não é poder dia, não foi até dia governar. 12, foi até dia 10, porque dia 11 foi dia de reflexão. Houve aqui cores partidárias, cores políticas que estavam em eleições. A partir de agora é quando deixam uma só voz. E isso eu disse no meu discurso dessa noite e deixei-o bem claro e quero que fique bem claro. A partir daquela noite, eu sou a Presidente de Câmara de todos os condeixenses, sem exceção, de todos. E também quem me conhece sabe bem desta minha boa capacidade de criar pontes, criar laços de amizade com a oposição, internamente. Eu sei que tenho todas essas capacidades para o conseguir e sei que vai ser uma governação, porque todos no fundo, será uma governação tranquila e sei que todos no fundo querem o bem de Condeixa. Independentemente das diferentes forças políticas que tiveram nas candidaturas, todos querem o mesmo bem, que é o bem de Condeixa. E, portanto, acredito que será 4 anos de muito sucesso, eu não tenho dúvida nenhuma. Dedicação máxima, proximidade máxima, trabalho imenso, é o que eu vos prometo. Podem ter a certeza. Muito obrigada por estar com Notícias de Coimbra. Parabéns. Muito obrigada, Obrigada. Liliana. Liliana Pimentel a fazer história aqui neste Conselho de Condeixa. É a primeira mulher a ser eleita Presidente da Câmara Municipal. Deu-nos a conhecer aqui esse programa que apresenta aqui aos condeixenses. Ela que também termina com uma liderança do Partido Socialista aqui neste Conselho desde 1976.